Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET, volume 2, do terceiro ano do ensino médio, semana 1. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só clicar no link que vai aparecer lá no outro canto da tela, na parte de cima. Muito bem, o assunto da semana 1 é média aritmética. Esse é um assunto muito importante, ele é muito avaliado em questões de vestibulares e também no Enem. Então é bom garantir um bom estudo desse assunto para ir bem nas provas. Na apostila do PET, foi feita uma separação entre média aritmética simples e média aritmética ponderada. Seguindo a apostila, então, eu vou te mostrar duas fórmulas, mas o conceito de média aritmética já é trabalhado lá desde o ensino fundamental. Não é um conceito cheio de detalhes e complexo, não. Só é muito importante que você não se apegue demais às fórmulas, senão diante de uma questão de vestibular ou do Enem, você pode ficar preocupado demais em tentar desvendar se aquela questão é uma questão que envolve média simples ou média ponderada, e esse não é muito bem o caminho que você deve seguir. A gente poderia dizer que o entendimento do conceito é o mais importante. E, claro, a interpretação do texto que é envolvido na questão também fundamental. Bom, a média aritmética, também chamada de média aritmética simples, é dada por essa fórmula aí que você está vendo, em que nós temos uma soma de n termos que vão de x1 até xn. E para calcular a média, você precisa somar esses n termos e dividir o valor dessa soma por n. Simples assim. Aqui nós temos um exemplo que envolve as idades de um grupo de 5 amigos e nós queremos calcular qual é a média de idade dessas pessoas que compõem esse grupo. Então a gente deve somar essas 5 idades e dividir a soma por 5. As idades são 23, 22, 26, 25 e 21 anos. Quando a gente soma isso dá 117 e dividindo 117 por 5, porque são 5 idades que nós somamos, 117 por 5 dá 23,4. Então a média de idade desse grupo de amigos é de 23,4 anos. A fórmula da média ponderada é essa aqui. A diferença é que agora os termos que vão lá de x1 a xn, os n termos, cada um deles tem um peso respectivo que vai de P1 até Pn também. No cálculo da média ponderada a gente soma os produtos dos termos pelos seus respectivos pesos e divide essa soma não pela soma simples dos termos, e sim pela soma dos pesos. Nós temos uma situação que já está equacionada aqui, e ela é o seguinte. Para calcular a média de um estudante em um semestre, deve-se levar em consideração as notas obtidas por esse estudante em cada uma das 4 matérias que ele cursou, e também deve-se considerar o número de aulas semanais de cada uma dessas matérias. Então, na primeira matéria, ele tirou 7,2. E você pode ver aqui, ele tinha 2 aulas por semana. Na segunda matéria, ele tirou nota 5,2, era uma matéria que ele tinha 4 aulas por semana. Na terceira matéria, ele tirou nota 7,5. Também era uma matéria que ele tinha 4 aulas por semana. E na última matéria, na quarta matéria, ele tirou nota 5,5, e era uma matéria que ele tinha 2 aulas por semana. Veja que quando nós somamos esses produtos de nota por número de aulas semanais, essa soma ela foi dividida pela soma dos pesos e não pelas notas em cada matéria. Nesse caso aqui, o peso de cada matéria é o número de aulas semanais de cada matéria. E fazendo todos esses cálculos aí, a gente vai encontrar 76,2 lá na soma das notas multiplicadas pelos seus respectivos pesos. E a soma dos pesos, a soma das aulas semanais é 12, dividindo 76,2 por 12, a gente encontra 6,35. Portanto, a média desse estudante foi de 6,35. Vamos agora resolver umas questões básicas envolvendo o conceito de média aritmética. Primeira questão é essa aqui. Carlos fez 3 provas de física no primeiro bimestre. Suas notas nessas provas foram 7, 8 e 9. Determine a média das notas que Carlos obteve em física nesse bimestre. A única coisa que a gente precisa fazer aqui é somar essas notas. Como são 3 notas, a gente divide essa soma por 3. 7 mais 8 mais 9 dividido por 3, isso é igual a 8. Portanto, a média de Carlos em física nesse bimestre foi de 8 pontos. Na atividade 2, nós temos aqui o seguinte: calcule a média aritmética da coleção dos dados apresentados em cada caso. Na letra A,
nós temos 15, 48 e 36. Para obter a média desses valores é só somar cada um deles e dividir o resultado por 3, porque nós estamos somando 3 valores. O resultado disso é 33. Na letra B, os números são 80, 71, 95 e 100. São 4 números. Por isso, nós vamos somar esses 4 valores e dividir o resultado dessa soma por 4, o que é igual a 86,5. Na letra C, nós temos um grupo de 5 números: 59, 84, 37, 62 e 10. Então, nós vamos somar esses 5 números e o resultado dessa soma nós vamos dividir por 5. Fazendo isso, a gente encontra 50,4. E na letra D, nós temos um conjunto de 9 números, de 1 a 9. Então, nós somamos de 1 a 9 e dividimos isso por 9. Dividimos esse resultado por 9. O resultado é igual a 5. Tranquilo, né? Esses exercícios básicos aqui não tem segredo, não. Agora vão aparecer várias questões do Enem. O gabarito dessas questões e também a resolução dessas questões você encontra por aí na internet aos montes. Só que dessa vez eu vou resolver também essas questões. Se você quiser acompanhar aqui as resoluções neste vídeo, fique à vontade. Você vai ver que em várias questões não haverá aplicação de fórmulas, mas o entendimento do conceito de média aritmética será fundamental para que você saiba como operar com as informações que serão dadas nos problemas. Muito bem, a questão 3 é uma questão do Enem do ano de 2013, e como você já deve ter lido essa questão, eu vou apenas marcar uma informação essencial aqui e já vou partir para a resolução. A informação essencial que eu vou marcar é essa aqui, que diz que o empresário irá comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. Olhando para a tabela, nós vemos 5 empresas com os respectivos lucros. Porém, logo após a coluna do lucro, observe aí, existe uma coluna da variável tempo. E você pode ver, então, que os lucros apresentados, eles não são anuais, e sim, eles aparecem em intervalos de tempo diferentes. Olha, existem várias estratégias para resolver essa questão, que é uma questão muito simples, por sinal, mas a ideia básica aqui é determinar o lucro anual de cada uma dessas empresas. Para isso, basta dividir os valores dessa coluna lucro pelos respectivos valores da coluna tempo. Com isso, o lucro médio anual da empresa F é de 8 milhões, o da empresa G de 12 milhões, o da empresa H vai ser de 10 milhões, o da empresa M também vai ser de 10 milhões e o da empresa P de 6 milhões. Como a empresa com maior lucro médio anual é a empresa G, essa será a que o empresário irá comprar. A resposta, portanto, é a letra B. A questão 4 é do Enem do ano de 2018. E a informação principal é essa aqui que eu vou marcar agora, que diz que uma ONG vai fazer um acompanhamento com a cidade que teve a menor média do IDHM. Então, nós precisamos calcular a média dos respectivos valores de IDHM de cada cidade nas 3 últimas décadas. Então, seguindo os dados aí da tabela, para a cidade de São Caetano do Sul, esse valor foi de 0,82. Para Águas de São Pedro foi de 0,76, para Florianópolis foi de 0,75 e para Balneário Camboriú de 0,79. E tem também a cidade de Vitória, no Espírito Santo, que teve média de 0,76. Perceba que a gente nem precisava calcular a média, bastava somar os 3 valores, porque, é claro, a menor soma já corresponderia à menor média, que nesse caso aí você pode ver foi da cidade de Florianópolis. Portanto, a resposta correta é a letra A. A questão 5 também é uma questão do Enem do ano de 2018 e envolve o conceito de média. Mas se você for ficar procurando aplicar fórmulas aqui, pode ser que você fique um pouco perdido. A informação principal é essa aqui, ó. Devemos calcular a média do número de acidentes por funcionário nessa amostra de funcionários. Então, nós precisamos descobrir o total de acidentes e dividir isso pelo total de funcionários da amostra. No texto da questão está dizendo que essa amostra é de 100 funcionários. Acabei de marcar essa informação aí. Então, a gente só precisa agora calcular o número de acidentes. Pela tabela, nós vemos que 50 trabalhadores não sofreram nenhum acidente. Porém, 17 funcionários sofreram um acidente cada um
então nós temos 17 acidentes nessa linha. Na próxima linha, nós temos que 15 funcionários sofreram 2 acidentes cada um, o que dá um total de 30 acidentes. Já na próxima linha, nós vemos que 10 funcionários sofreram cada um 3 acidentes. Isso dá um total nessa linha de 30 acidentes. Seguindo, na próxima linha, nós temos que 6 funcionários sofreram 4 acidentes cada um, que dá um total aí de 24 acidentes. E na última linha, nós temos que 2 funcionários sofreram cada um 5 acidentes, isso dá um total de 10 acidentes. Agora a gente soma todos esses acidentes e descobre que nessa amostra de 100 funcionários, houve ali 111 acidentes. É só agora dividir o total de acidentes, 111, pelo total de funcionários da amostra, que é 100, e obtemos uma média de 1,11 acidentes por funcionário da amostra. A resposta, portanto, é a letra D. A questão 6 também é uma questão do Enem, só que do ano de 2017. Nós queremos calcular a idade do aluno que faltou na turma do Proeja. Veja que o texto da questão diz que a média de idade dos 10 alunos da turma é de 32 anos. Esse valor da média, então, ele está dizendo para a gente que é como se todos os 10 alunos dessa turma tivessem 32 anos de idade. E aí, quando a gente multiplica 32 por 10, nós temos 320. Isso aí, 320 é a soma das idades, então, desses 10 alunos. A questão também diz que no dia em que o aluno faltou, a média dos 9 alunos restantes, a média da idade deles, passou a ser de 30 anos. Esse valor de média, 30, significa para nós que é como se todos os 9 alunos tivessem, cada um deles, 30 anos. Então, se a gente multiplicar 30 por 9, a gente obtém 270, que é a soma das idades dos 9 alunos que estavam presentes lá. Bom, se com 10 alunos a soma das idades era 320 e com 9 alunos a soma era 270, a diferença entre essas duas somas nos dá a idade do aluno que faltou. E essa diferença, 320 menos 270, é 50. Com isso, a gente já tem a resposta da questão, que é a letra D. Porém, nós vamos resolver pelo método tradicional, fazendo aí algumas continhas e atribuindo algumas incógnitas. Vamos dizer que x é a idade do aluno mais velho. E vamos dizer que S é a soma das idades dos outros 9 alunos. A média das idades dos 10 alunos é dada pela idade do aluno mais velho, que é x, juntamente com a soma das idades dos outros 9 alunos, certo? E nós sabemos que essa média é de 32. Nós sabemos também que a média das idades apenas dos 9 alunos que não faltaram é de 30 anos, e é isso que está representado nessa equação que você vê aí agora. Nós obtemos que a soma das idades desses 9 alunos é de 270 anos. Agora, a gente volta lá na primeira equação e substitui essa letra S, que aparece na primeira equação, por 270, que foi o valor que a gente encontrou. Aí a gente passa o 10 multiplicando e obtém que x mais 270 é igual a 32 vezes 10. Resolvendo isso aí, nós temos x mais 270 é igual a 320. Passamos o 270 para o segundo membro, fazendo 320 menos 270, nós encontramos 50, o mesmo valor que nós havíamos encontrado com aquele outro raciocínio. 50 anos, portanto, é a idade do aluno que faltou nessa turma. Resposta correta, letra D. A questão 7 é uma outra questão do Enem do ano de 2017. A informação principal aqui é essa que eu vou marcar agora, que diz que o aluno conseguirá se matricular nas disciplinas que deseja se obtiver avaliação bom ou excelente. Como a avaliação bom vem antes da avaliação excelente, de acordo com essa primeira tabela que aparece aí, a gente vai considerar então qual deve ser a média mínima que ele precisa obter. No caso, basta atingir o conceito bom. E para obter esse conceito bom, como você pode ver, a média mínima precisa ser igual a 7. Agora veja na segunda tabela que as disciplinas também possuem números de créditos diferentes. Então não basta apenas considerar as notas, pois esses créditos aí das disciplinas, eles vão funcionar como pesos para essas notas. E isso sugere para a gente um cálculo de média ponderada. Então veja aqui nessa equação que nós temos todas as informações ali da segunda tabela e também da média 7 da primeira tabela. A nota que não conhecemos foi chamada de x,
e cada uma das notas obtidas nas disciplinas foi multiplicada pelo respectivo número de créditos. Além disso, a gente dividiu tudo isso pela soma dos créditos e para que o aluno consiga o seu objetivo, essa média precisa ser no mínimo igual a 7, por isso a gente igualou essa equação a 7. Assim, então, a gente vai descobrir qual é o menor valor de x, ou seja, a menor nota que ele precisa obter na prova da disciplina 1. Fazendo essas multiplicações, a gente tem aí x vezes 12 dá 12x, 8 vezes 4 dá 32, 6 vezes 8 dá 48, 5 vezes 8 dá 40 e 7,5 vezes 10 dá 75. No denominador, somando 12 com 4, com 8, com 8, com 10, isso é igual a 42, e essa razão aí é igual a 7. Desenvolvendo um pouco mais, somando 32 com 48, 40 e 75, a gente tem que 12x mais 195 sobre 42 é igual a 7. Passando 42 multiplicando, fica 12x mais 195 é igual a 7 vezes 42. A gente pode agora multiplicar 7 por 42, que dá 294. Passamos os 195 para o segundo membro, bem passo a passo aí. Fazendo essa subtração, 294 menos 195, a gente encontra 99 e agora falta dividir o 99 por 12. Fazendo essa divisão, a gente encontra que x é igual a 8,25. Portanto, a nota mínima que esse estudante deve conseguir na disciplina 1 é 8,25, alternativa correta aqui, letra D. E a questão 8 é uma questão de um outro processo seletivo, diferente do Enem, provavelmente um outro vestibular, e essa é uma questão de aplicação direta da fórmula de média ponderada. Inclusive, eu acabei de sublinhar, isso está explícito aí no texto da questão, você percebe? Nós temos na tabela as avaliações, as notas e os respectivos pesos aplicados a cada uma delas. Então, basta fazer o que está aqui nessa equação. A média ponderada vai ser dada pela soma de todas as notas multiplicadas pelos respectivos pesos e o resultado disso deve ser dividido pela soma dos pesos. Então, nós temos 6 vezes 4, mais 7 vezes 4, mais 8 vezes 2, mais 9 vezes 2, dividido pela soma dos pesos, 4 mais 4, mais 2, mais 2. Desenvolvendo aí lá no numerador, a gente tem 6 vezes 4, 24, 7 vezes 4 dá 28, 8 vezes 2 dá 16 e 9 vezes 2 dá 18. Somando os pesos, 4 mais 4 mais 2 mais 2, isso é igual a 12. Desenvolvendo um pouquinho mais esse cálculo, somando lá os termos do numerador, nós temos que essa soma é igual a 86. O que a gente precisa fazer agora? Dividir 86 por 12. E quando a gente divide 86 por 12, o valor mais próximo aí das alternativas é 7,2. Portanto, a resposta correta é a letra D. Então é isso, aqui a gente finaliza as atividades da semana 1 do PET volume 2 do terceiro ano do ensino médio. Quero te lembrar que na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 2. Tchau, tchau!